Olá, esse é o Camaradas do Reino e eu sou a Thalita, da Comuna do Reino. Eu queria trazer uma reflexão bíblica para a gente hoje. Eu queria que a gente refletisse, pensasse sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth narra uma tragédia que aconteceu na família de um homem chamado Elimeleque. E essa tragédia, ela causou um abalo na estrutura patriarcal daquela família, porque todos os homens da família faleceram. Todos os homens, o marido, os filhos das mulheres, eles morreram. Então causa esse abalo nessa estrutura patriarcal. Só sobraram as mulheres. Sobraram Noemi, a esposa de Elimeleque, Ruth e Orfa, suas duas noras. Ficaram lá essas três mulheres sozinhas em uma sociedade completamente patriarcal, sem homens que as representassem. Por isso, essas mulheres sofreram um abalo nessa estrutura patriarcal da família. Fica Noemi com suas duas noras estrangeiras. E aí é importante a gente lembrar que naquele período, mulheres, elas não tinham direito nenhum a exercerem qualquer atividade econômica. E elas não tinham o direito a receber herança de seus familiares, de seus maridos, de seus pais. Elas eram completamente excluídas do sistema econômico, do sistema legal econômico daquela época. E por isso essas mulheres ficaram à margem da sociedade. Elas ficaram marginalizadas, sem homens que as representassem economicamente, sem direito a trabalho, sem direito à herança. E essas mulheres ficaram ali excluídas mesmo, marginalizadas. E para aquele sistema não tinha maior desgraça do que uma mulher perder um marido, perder um filho e ficar sozinha. Porque assim ela se tornaria uma mulher completamente indigente, excluída daquela sociedade, sem direito nenhum, e ficaria ali à margem, sobrevivendo com esmolas. E aí por isso Noemi fala para suas noras que elas voltem para casa. E aí a Orfa, sua nora, volta para casa, se despede de Noemi, de Ruth, e volta para casa. Ruth escolhe ficar com sua nora. Ruth diz para ela que ela não vai embora e que vai ficar ali e que vai enfrentar todas as dificuldades junto com Noemi. Ruth decide não abandonar Noemi, porque Noemi era uma mulher já velha, Noemi era uma mulher que provavelmente não conseguiria se casar de novo, não conseguiria ter filhos, e por isso Ruth não a abandona. Ruth resolve ser irmã de Noemi e não a abandonar. Pegar na sua mão e falar: eu não vou embora, eu vou ficar aqui. E aqui tem uma coisa interessante, que nessa parte, quando Noemi fala para essas mulheres, para suas noras, voltarem para casa de sua mãe, voltarem para casa de suas famílias, ela não diz simplesmente volte para casa de suas famílias ou volte para casa do seu pai. Ela diz: voltem para casa de sua mãe. E aqui a gente pode ler como um grito de resistência contra o patriarcalismo operante naquela época, contra esse patriarcado que humilhava as mulheres, que faziam as mulheres como nada, em um sistema que só favorecia os homens e que era um sistema de morte para as mulheres. E aí Ruth decide ficar com Noemi e juntas elas vão construindo o próprio sistema de sobrevivência. Juntas elas vão construindo essa família e elas vão construindo o seu sistema de sobrevivência. Longe do patriarcalismo, porque elas não têm um homem representando essa família. Elas não têm um homem que supra suas necessidades econômicas, que supra suas necessidades mais básicas. Elas decidem viver uma vida como um grito de resistência contra esse patriarcalismo que inutiliza as mulheres, que faz as mulheres serem como nada mesmo no sistema. E aí elas decidem que vão lutar contra esse sistema e vão viver as duas sem um homem para representá-las. E aí Ruth vai trabalhar nos campos dos pobres, que era o único trabalho que poderia ser exercido, né, principalmente por uma mulher pobre, estrangeira. Então ela decide que ela vai trabalhar nos campos dos pobres, colhendo as espigas de milho que caíam lá dos grandes latifundiários, daqueles que tinham o direito à colheita. E aí o que sobrava, o que caía dos seus cestos, Ruth colhia para garantir o seu sustento e de sua sogra. Só que ela decide, essa decisão que ela faz por trabalhar nos campos dos pobres, não é uma simples decisão: eu vou trabalhar. É uma decisão cheia de perigos,
cheia de riscos, porque para uma mulher sozinha trabalhar nos campos dos pobres era a coisa mais perigosa. A sua integridade física estava em risco. Ela se coloca ali como uma mulher sozinha, e mulheres sozinhas eram estupradas, eram espancadas, eram assaltadas. E Ruth aceita todos esses riscos para poder sustentar a si mesma e a sua sogra. Na luta contra esse grito, na luta por esse grito de resistência contra esse patriarcalismo, Ruth decide enfrentar todos os perigos, decide enfrentar esse perigo ao próprio corpo. E aí, com isso, essa luta pela sobrevivência, pelo alimento, pelo recurso, né, para sobreviver, passa a não ser só essa luta pelo recurso, passa a ser também uma luta pela sobrevivência do seu corpo, pela integridade do seu corpo, pela integridade física, pelo direito, pela dignidade do seu corpo e de todas as suas companheiras que estavam ali trabalhando com ela. E aí, no meio do trabalho, o livro de Ruth relata que no meio do trabalho dela, ela encontra Boaz. Boaz era parente de Elimeleque, o seu sogro falecido. E aí, de acordo com a lei do Levirato, o Elimeleque morreu e por isso um parente dele, que no caso seria Boaz, deveria se casar com Noemi, que era a esposa de Elimeleque, para garantir a descendência da família e garantir a sobrevivência dessa mulher, a descendência e o sustento dessa mulher. Mas Noemi não podia gerar mais filhos. E com isso, a lei do Levirato não servia para nada para ela. Porque ela não geraria filhos, ela não poderia resgatar essa lei, ela não poderia resgatar a herança da família, porque ela não teria filhos. E aí, Noemi, essa mulher, essa senhora, ela decide bolar um plano para que a sua nora, ela consiga esse casamento. E aí a gente sempre leu, né, o livro de Ruth de maneira romantizada, que Boaz se apaixonou por Ruth, que Boaz, viu Ruth, falou, essa mulher, e eu vou me casar com ela. E não era bem assim. O que Ruth fez foi algo completamente subversivo, foi algo nada ortodoxo, né, orientada pela sua sogra, que também deu esse grito de resistência de falar, eu vou romper com todas as barreiras do moralismo, com todas as barreiras da ortodoxia, porque eu vou conseguir que a minha nora se case com esse homem para que a gente garanta o nosso direito. Então foi um grito de resistência, o que ela fez foi muito perigoso. Então quando essa mulher decide, ela orienta sua nora e fala, você vai descer a Eira era um lugar proibido para mulheres. Então já tá aí um perigo que Ruth estava correndo. Ruth desceu a Eira, Ruth tomou um banho, se perfumou, tudo orientada pela sua sogra. E com isso, foi até o local onde Boaz dormia e se deitou do lado dele. E quando a gente fala se deitou do lado dele, a gente não está falando que ela simplesmente deitou e dormiu e acordou do lado dele. A gente está falando que Ruth manteve relações com Boaz. E com isso, Boaz se viu obrigado, meio que obrigado a casar com Ruth, porque dessa noite teve descendência. Ruth teve um filho. Ruth teve ali uma gravidez, né? Então, é um grito de resistência. Nada ortodoxo, nada santo e puro, de acordo com os dogmas sacerdotais, os dogmas religiosos, né? Tanto da época quanto de agora. Então, é interessante a gente pensar que Ruth, essa mulher que entrou na genealogia de Jesus Cristo, ela foi uma mulher que percorreu caminhos nada ortodoxos, que ela foi uma mulher resistente, que correu atrás de romper com as barreiras do patriarcalismo pela sua sobrevivência, pelo seu direito, para não viver de esmolas, pela dignificação do seu corpo e de sua sogra e de suas companheiras de trabalho. E aí no final do livro ela é chamada de Goel, que significa redentora. E é interessante, né, que redentora. Tudo isso em uma época que era completamente patriarcal, em que o próprio Deus, a imagem de Deus, era usada contra as mulheres. Era usada para discriminar, para criminalizar ser mulher. Então, quando Ruth é chamada de redentora, é o resultado de um grito de resistência dessas mulheres, dessa comunidade de mulheres, que lutou com toda a garra para que elas fossem dignificadas e que tivessem o seu direito garantido. E aí, com isso,
A gente se lembra hoje que Deus, o Deus libertador, o Deus redentor, o Deus Goel, é esse Deus que dignifica corpos excluídos, é esse Deus que não tem para si melhores ou piores, e é esse Deus que se agrada quando o direito do pobre, do excluído, quando esses direitos são garantidos. Amém.